Albert Einstein nasceu em Bonn, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879. Seus pais eram Hermann Einstein e Paulina Koch. Sua irmã se chamava Marina Einstein. Uma curiosidade sobre os Einstein é que eles eram judeus. Ele entrou na escola aos 9 anos e tinha dificuldade de se expressar. No colégio era bom em matemática e física e ruim nas outras matérias. Em 1896, Einstein se mudou para não entrar no serviço militar e continuar com seus estudos. Einstein mudou-se para a Suíça para se tornar professor e acabou sendo assistente de patentes, analisando ideias e projetos. E aí, você está falando aí? Estou falando sobre Einstein, Falando o quê? sobre o trabalho, Falando o que mais? sobre como ele virou assistente de patente. Interessante, continua. E depois disso, ele, com o trabalho de assistente de patente, ele teve tempo para desenvolver suas ideias e teorias. Agora que eu matei o Victor, eu vou falar umas coisas que ele não falou. Como, por exemplo, que o Einstein, os pais do Einstein, na verdade, tinham medo, mas é um medo no sentido de perigo, porque ele tinha um tumor na cabeça. Não era bem um tumor, o crânio dele era meio deformado. Isso deixou os pais dele um pouco preocupados. Porém, isso foi voltando ao normal ao longo do tempo e deu tudo certo. Einstein tinha uma certa facilidade com teorias, porque ele ficava muito perguntando para os professores dele o que eram as coisas, só que eles não sabiam responder, mas isso ele foi respondendo para si mesmo depois. Einstein também era muito mulherengo, que muitas pessoas não sabem, que ele teve muitas namoradas e inclusive ele teve um filho. Muitas pessoas não sabem disso, mas ele era bastante mulherengo. Ele não gostava da guerra, porque isso atrapalhou os estudos dele. Ele estava fazendo os estudos e a guerra atrapalhava toda vez. A Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, e ele não gostava da guerra. Mas os seus amigos cientistas, não é que gostavam da guerra, mas se beneficiavam com ela. Eles usavam os estudos para a guerra, utilizando bombas e armas. Eles usavam o conhecimento deles para o mal, vamos dizer. Mas o Einstein não gostava disso, então ele não fez o que os outros fizeram, que foi ajudar com a guerra. Ele não fez. Einstein ficou muito famoso pela sua teoria do E é igual a mc ao quadrado, que é a transformação de massa em energia, e vice-versa. Também ganhou o prêmio Nobel graças à sua teoria fotoelétrica, que é a emissão de elétrons quando eles são expostos à luz. Os elétrons aparecem melhor ou eles são emitidos de forma diferente quando expostos à luz. Agora daremos entrada ao salve. Einstein veio para o Brasil para relatar um cometa que passou lá no Rio de Janeiro. Além de ver o cometa, ele visitou o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, várias praias turísticas do Rio de Janeiro. Turismo, né? E também quase virou presidente de Israel. É porque o presidente tinha falecido e os políticos queriam que ele virasse presidente. A teoria da relatividade é a denominação dada às duas teorias científicas. Relatividade restrita, 1905, relatividade geral. E conheço um amigo que ele pode explicar um pouquinho a mais para a gente. Einstein. Olá, crianças! Eu sou Einstein e vou falar um pouco para vocês sobre a teoria da relatividade, algo que eu mesmo fiz. Falando nela, acredite, o tempo e o espaço estão conectados. Como assim, Einstein? Caso você esteja se movendo no mundo, espaço, você vai ter uma diferença de tempo de quem está parado. Mas como raios isso acontece? Basicamente tem uma diferença. Quando você está em movimento, o seu tempo tende a ser mais devagar. Quando você está parado, você consegue ver as coisas mais rápido. Mas que fundamento eu usei para fazer isso? Basicamente, o tempo e o espaço são contínuos. Pelo fato quando você usa o tempo, o espaço também é usado. Por causa disso, caso você esteja em locomoção, o seu tempo vai diminuir, ou seja, vai bater mais devagar. Um exemplo que eu posso dar nisso é de alguém aqui na Terra olhando para diretamente um alienígena a bilhões de anos-luz. Você olhando para ele, nós estaremos no mesmo ponto parados. Ou seja, compartilharemos do mesmo tempo. Porém, se esse alienígena resolve ir para o norte dele, nosso norte também, o tempo que ele vê aqui para nós não será o mesmo. Por quê? O espaço que ele usa e estar indo para lá significa que ele volte um pouco no nosso tempo. Como assim? O tempo aqui vai passar mais devagar.
Aí ele terá referência de lá, fazendo com que vejamos muito tempo atrás. Nós, ou melhor, aquele que veio alienígena, nem vai ter nascido ainda. Agora vocês perguntam, o que aconteceria se o alienígena viesse para nós? Basicamente ele iria ver nosso futuro, uma ação contrária ao passado. Esse termo, quando ele voltaria, passaria também menos uns 200 anos no futuro. E é claro, não houve nada que comprove totalmente a minha teoria, mas já houve um experimento de cientistas muito renomados que pegaram um avião a jato e colocaram dentro dele um relógio atômico para medir se o tempo no avião, propagando-nos no espaço, daria coisas contrárias aos relógios normais. Esse experimento comprovou que eu estava correto e que basicamente houve uma diferença de 8 bilhões de milissegundos nestes dois relógios. O que acontece é que não tem como provar totalmente, mas também não tem como desmentir. Muito obrigado e até a próxima. A leucemia tem morrido em 1955 no entupimento da artéria aorta abdominal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Tá caindo. Mano, não grava desse jeito! Terminar de falar isso, você para, sabe? Calma, para. Começa fazendo Calma, vai, pode começar. Não pode. Quando ele virou assistente de patente, foi isso. Coçando. De quando ele fala, quando ele mas eu digo mais. O que eu vou dizer? Mais! Nossa, eu quero muito que você me mate logo, velho. Tá no trabalho. Aí, deixa eu segurar, pode deixar. Vocês estão pedindo. Nossa, mano, fazer trabalho feliz, velho. Vai. Não, faz assim, Nicole, você vai falar. Nicole. Bom, vou começar. Você não pode me embora. Primeira coisa que eu tava pensando, Nicole. Você vai começar a falar. Morreu. E morreu. Quebrou o joelho, velho. Foi um tombo. Foi um tombo. Isso aí agora que é melhor. Não é parecia, mano. Eu esqueci de Apresentava, não é? O que acontece com os elétrons mesmo? Peido. Sal, você tinha pesquisado isso, Teoria da relatividade geral é. Merda. Ei, Trem, mano. Errou, velho. Deixa eles ouvir o trem aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um gostei e dá uma compartilhada, porque isso ajuda muito, muito mesmo a gente. Então agora segue-se algumas imagens do físico que apresentamos, Albert Einstein. Lala. Now, I will add a few words and prepare.